Você é aquela pessoa que corre atrás do sucesso a qualquer custo e sucesso para você é só trabalho? Ou você conhece alguém que age dessa forma, que gasta a saúde, que fica ansioso, que não tem qualidade de vida buscando aquele sucesso, Flávia? Que nem a pessoa sabe qual que é, porque tem tanta pressão da família, tanta pressão social que o sucesso fica, sei lá, a Deus dará. Paulo, qual que é o custo do sucesso? Será que custa a nossa felicidade? Então, hoje a gente trouxe a empresária, mentora, palestrante, Rosina Camarota, para falar aqui com a gente sobre o quanto que vale o sucesso hoje nos dias contemporâneos. Seja bem-vinda, Rosina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser uma conversa super rica e divertida também. Com certeza. A Rosina também ela é CEO da Copa Mobility Brasil e fundadora da Essenza. Dedica a sua vida ao desenvolvimento humano, unindo neurociência e espiritualidade para promover uma transformação profunda e realização plena. É isso, né, Rosina? Conta um pouquinho sobre você, por que você foi atrás de ser uma mentora, né? Neurocientista. Quem é Rosina, né? Bom, eu sou uruguaia, como vocês podem ver pelo sotaque. E eu gosto de contar que tudo para mim começou na prática mesmo, né? Eu fazia hipismo em Uruguai. Com 13 anos, eu era excelente tecnicamente, um destaque, sabe? Quando todo mundo te elogia, Sim. né? E nas provas, nas competições, eu ia muito mal. Eu era eliminada, caía do cavalo, esquecia o percurso, sabe? E meu pai, que também era atleta profissional, né? Fazia rally e tudo mais, falou, é tudo mental, você precisa trabalhar sua mente. E assim foi. Só que nessa época não tinha internet e não tinha muitas coisas relacionadas ao esporte. E eu comecei estudando com livros mesmo, visualizando, entendendo, fazendo toda uma jornada interior muito interessante, né, aos 13 anos. E com 16 eu estava treinando com a equipe olímpica suíça. E 2 anos depois estava cumprindo o meu sonho de treinar na Bélgica com a equipe olímpica brasileira que está lá faz muitos anos. Uau. Então, a partir daí eu morei na Europa, me realizei profundamente. E depois vieram outras instâncias, né? Depois, quando eu terminei a carreira esportiva, já no mundo executivo, também vieram muitos medos, sabe? Meu pai tem uma empresa, a Cepa Mobility, que eu sou CEO do Brasil, é uma empresa familiar, global, mas familiar. Não tinha muita chance de alguma coisa dar muito errado, mas eu sempre tinha medo. Medo, sabe? O medo de se não consigo. E aí foi outra instância, aí eu fui me preparar, né, no Canadá também. Outra jornada de entendimento subconsciente, mentalidade e tudo mais. E a terceira, aí depois também fiz a formação em meditação, né, com Deepak Chopra, então aí foi outro estágio. E depois a última virada de chave foi muito espiritual, né, e que completou muitos significados para mim, né? Isso é muito pessoal, não é algo que eu levo nas mentorias, mas é pessoal, que é a minha conversão ao cristianismo, onde todas as peças se encaixaram. Os conceitos permanecem, mas talvez a visão, né? A perspectiva mudou, e para mim foi muito importante. Mas, claro, que quando a gente leva isso para o mundo corporativo e para as pessoas em geral, essa parte requer de um cuidado, de um respeito, né? Porque é realmente algo extremamente pessoal. Pela própria diversidade. Claro. Sim. E é interessante, né, o que você falou sobre a questão dos pensamentos, principalmente numa época que você falou que não tinha acesso à internet, você tinha que buscar, porque hoje é fácil, né? Hoje em dia, qualquer problema que você tem, você busca no YouTube, encontra... E como que foi esse processo, assim? Olha, foi muito interessante, porque meu pai falou, é tudo mental, e eu fui nas livrarias mesmo. Eu fui buscar livros que falassem sobre treinamento mental, sobre programação mental, né? Naquela época era mais programação mental. E eu me deparei com um livro do José Silva, que é o Silva Method, que existe até hoje nos Estados Unidos e no mundo. E era relativamente simples, né? Era sobre entrar em um estado de relaxamento físico e mental e visualizar. Hoje a neurociência
prova tudo isso, até eu tenho um aparelhinho de meditação que todos os dias me diz, né, as ondas cerebrais e tudo. Mas naquela época não tinha isso. E sabe o risco daquela época era que tudo parecia muito místico. Sim. Porque não tinha neurociência atrás falando assim, é isso mesmo. Então ficava naquela, não será ou não será? Olha, ela tá achando, né? Mas deu super certo. E também tem outra vantagem. O hipismo é um esporte extremamente introspectivo, né? Você tem muito momento de silêncio. Sim. Muito. Sim. Né? Você e o cavalo, e a natureza, e o vento. Né? Sim, então isso também ajudou para todo esse processo interior. E essa conexão que às vezes vemos que falta, né? Quando a gente está totalmente voltado para fora, né? Para corresponder, para atingir objetivos que às vezes não fazem total sentido para a pessoa. E isso dói no final, né? Dói. Então, uma pergunta, falando nisso, né? Sim. Em relação às pessoas, porque assim, muitas pessoas aparentemente estão fazendo sucesso, estão bem na vida. Mas por que as pessoas continuam assim, tão com essa sensação de ansiedade, de angústia? Não cheguei lá ainda. Não cheguei lá, Sim. E vocês devem ver muito isso, né? Quando vocês atendem. Sim, mas essa pressão interna, né? E o que nós mais vemos é que a pessoa não se conhece e, portanto, não sabe o que ela quer. Ela está correspondendo ao de fora, está vivendo em modo reativo, ausente de si. Totalmente para fora, reagindo às expectativas, às coisas. E é uma forma de viver que gera, por mais que a pessoa alcance determinados objetivos e sucessos até profissionais, está vazia. Não está congruente, não está plena, não está ela. Ela está seguindo um roteiro que passaram para ela. Totalmente. Eu achei interessante quando você começou a falar dos ICs. Que acho que você trouxe no começo, né? E se... Que eu acho que é um pensamento que vem invadindo, né? Os nossos pensamentos hoje. Até você falou do hipismo, de você às vezes precisa estar ali introspectiva. Tem várias pesquisas que mostram que passam pelo menos 4.000 palavras na nossa mente por minuto. Então, eu imagino, né, você ter que lidar com esses ICs, milhões de ICs por dia. Esses ICs são realmente, assim, coisas que nos atrapalham até de enxergar esse sucesso. Muito, e aí vem uma coisa que vocês também devem ver diariamente, que é o cérebro funcionando desde o estresse, né? Querendo controle, né? Precisando da previsibilidade. E isso é uma ilusão. Não tem previsibilidade em nada, né? Estamos aqui hoje, programamos tudo, mas podem acontecer coisas. E eu entendo que assim, toda a falta de conexão, de introspecção, de autoconhecimento que gera esse estar o tempo inteiro para fora, quando algo não vai como a pessoa gerou essa expectativa, a pessoa desestabiliza, se perde. Total. Né? E o cérebro funcionando dessa forma não colabora. Né? Então, a ideia é que o autoconhecimento, as ferramentas para encontrar um equilíbrio, nos afastem um pouco dessa reação, nos tornem com mais sabedoria, que possamos responder, mas com integridade, com congruência. Né? E se acontecer de a gente desestabilizar, que a gente saiba retornar. Então, Rosina, a hora que a gente estava conversando aqui antes a gente estava falando dessa questão, né, de quanto que a tecnologia, muita informação, muitas oportunidades, muitos estímulos. Como que você fala dessa questão de como a gente conseguir não se influenciar pelo externo, por essa pressão externa? Ou utilizar tanto de tantas coisas, ao invés de ter, né, o nosso centro, a nossa essência, a nossa decisão. Porque essa pressão é em todos os lados da vida, né? É trabalho, é relacionamento, é família, é filho. Daí a gente vê tudo perfeito em tudo. Sim. São várias coisas, porque
o volume de informação ao qual nós somos expostos hoje é surreal. O cérebro, de por si, já ele filtra muita coisa e automatiza, no bom e no ruim. Né? Automatiza muito o processo, né? A gente vive essas crenças e paradigmas no modo automático, que também é algo que eu acho que vale a pena revisitar e né, calibrar bem todo esse sistema interno adequado ao que a gente quer viver de verdade. Mas é essencial, falávamos hoje até, o autoconhecimento nos permite... E autoconhecimento no sentido de saber quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido, o que não faz. Eu acho que a maior habilidade que a gente precisa desenvolver hoje é a decisão, principalmente do que não faz mais parte, do que as coisas às quais eu não preciso comparecer e acompanhar. Então, é muito importante termos um tempo para cuidar do nosso lado espiritual, seja oração, meditação, contemplação, sabe? Silêncio. Sim. Né? Contemplar o que está acontecendo dentro, né? Cuidar dessa parte espiritual todos os dias, assim como a gente escova os dentes. Né? Cuidar do mental, isso é importante, filtrar, sabe? Até as notícias, nada é neutro, tudo tem um impacto em nós. Então, cuidar, como eu escolho pensar sobre um desafio, sobre uma situação que está acontecendo, sobre um sucesso, sobre as minhas metas. É uma escolha. E nessa escolha, vai atrás as nossas emoções, as nossas decisões, ações e resultados. Sim. Né? E cuidar do físico também. Porque, né? É uma tríade. Total. Eu gosto desse termo da tríade. E nossa fisiologia está muito ligada ao nosso bem-estar mental, inclusive, emocional. Então, precisamos nos ajudar a cuidar das 3 partes. E aí vamos estar prontos para responder melhor às demandas, aos desafios e aos problemas, porque temos essa ideia de problema é algo ruim que tem que ser evitado. Não, muitas vezes é lá no desafio que a gente cresce. Sim. Que a gente aprende. É no caos. Né? E que a gente aprende sobre nós. E se a gente conseguisse significar isso de uma forma... Tá, legal, não é tão bonito passar, mas vamos transformar isso num passo bom? Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Gente, ó, você que tá acompanhando hoje aqui esse episódio, né, Flávia, com a Rosina, comenta aí, como que anda a sua vida? Como que anda essa sua busca pelo sucesso? Tá fazendo sentido isso pra você? Porque pra mim tô achando maravilhoso ouvir a Rosina aqui. Eu tô tá trazendo uma paz, uma calma, né? Acho que tudo isso que você tá falando, até porque eu vejo muito no consultório, acredito que a Flávia também vê, principalmente essas questões dessas crenças negativas que a gente traz desde a nossa infância, que se transformam em pensamentos. E esses pensamentos nos trazem uma reação fisiológica, emocional, e a gente reage. Sim. E geralmente crenças, né, Flávia? Que 99% são mentirosas, que a nossa cabeça... Eu acho que todas as crenças que a gente estava conversando esses dias, né? Todas as crenças que a gente acaba tendo, eu vejo isso muito na minha terapia pessoal, quase 100% são mentiras. Elas nunca acontecem, né? O quanto a gente se sabota. Total, total. E eu acho que uma das coisas mais legais que a gente precisa trazer para as pessoas, né, que não é suficiente saber. Saber é uma parte importante, mas uma vez que nós sabemos de determinadas coisas, nós precisamos colocar ação. Né? E crença, como vocês, eu estou falando como, né, com especialistas, mas crença se muda com impacto emocional, repetição ou meditação. Não tem outras maneiras. Não é, o conhecimento é importantíssimo, mas só ele não vai funcionar. Porque precisamos quase que limpar a nossa identidade para poder nos colocarmos no lugar que nos leva para essa plenitude. Né? E esse é um trabalho interno. Sim. Né? Então, com o trabalho de vocês, eu acho que vocês abrem a porta, né, para que a pessoa chegue lá. Né, para libertar, porque às vezes, né, em cima da nossa identidade tem um caminhão de coisas, de crenças e significados. Né? Então, e Rosine, assim, falando até do nosso trabalho junto com o seu, né, que a gente estava até falando, né, que assim,
o quanto também as pessoas precisam estar com a saúde mental plena para conseguir fazer um trabalho, né, de mentoria para esse desenvolvimento de sucesso, né? E quando que você percebe que, nossa, essa pessoa está adoecida, ela precisa ir para um psicólogo, para um psiquiatra, para se restabelecer primeiro, para ela conseguir dar esses passos maiores em direção ao sucesso pessoal, ao encontro com ela mesma, né? Sim, tem dois sinais que para mim são muito críticos. Quando existe uma angústia que não dá, eu sempre falo, é claro que nós, a partir da escolha dos pensamentos, as emoções vão atrás, né? A gente alimenta os pensamentos e as emoções vão atrás. Mas quando começamos uma mentoria e a angústia persiste ou é visível, significa que eu não posso passar por cima. Tem algo aí que precisa ser visto e tratado, né, com especialistas que vão cuidar dessa parte, né? Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, então essa parte não posso entrar. Eu posso identificar, né, e sugerir, e faço isso. E a outra é quando eu percebo que a pessoa está colocando uma máscara de está tudo bem e eu estou conseguindo e vai muito para o perfeccionismo, mas eu percebo de outras formas que não é o que está vivendo. E então é a mesma coisa, a pessoa não está conseguindo assumir que existe uma dor. Então ela pega uma persona profissional, por exemplo, ela se veste com aquela armadura e ela não consegue tirar aquela armadura, aquela roupa que ela colocou. Exato. Então, quando percebo essas duas situações, realmente eu encaminho. Sim. Eu encaminho, porque não adianta eu construir algo em cima de uma base que não está limpa, por assim dizer, né? Está sendo um engano para a própria pessoa, né? Achando que está tudo bem e não está. Né? E quando existe angústia é muito mais visível. E Rosina, como que você vê, por exemplo, principalmente no mundo corporativo, hoje acho que a gente vive uma questão de crise de gerações trabalhando juntas. Sim. A gente já teve alguns episódios, né, Flávia, que a gente falou sobre a geração Baby Born, a geração X, Y, Z, e as diferenças, enfim. Nunca no mercado de trabalho acho que tantas gerações estiveram juntas. E eu atendo gestores, líderes no meu consultório que eles trazem muito essa dificuldade, que eu acho que é a dificuldade de qualquer gestor e líder, que é lidar com pessoas, gerir pessoas, que cada um não é uma máquina, né? Cada um tem um universo ali. E de gerações diferentes. Mundos diferentes, enfim. Como que você vê que é manter esse equilíbrio, né? Principalmente essa tríade, né? Do corpo, mente, espírito, de pessoas tão diferentes. Sim. É um desafio, com certeza, principalmente a convivência entre essas gerações, né? Então, para o líder, a forma como fala para a forma como fala para outro. E, na minha visão, nós precisamos trazer autoconhecimento para todos eles. Porque tem desafios em cada uma dessas gerações, né? Nas mais novos, talvez a dificuldade da pressão, da cobrança, da resiliência, né? E nós mais velhos, a dificuldade da flexibilidade, da incerteza, da imprevisibilidade de todas as coisas. Mas, no fundo, se nós trazemos esse autoconhecimento de forma abrangente e geral, né? E saímos, né, das sensibilidades, no bom sentido, né? Não estou falando que a gente deva desconsiderar, mas creio que é importante entendermos para onde estamos indo, com que ferramentas estamos indo, como vamos lidar com os desafios que vamos ter, né? Que a ideia seja superar, conversar, se entender, né? Esse tem que ser o nosso foco, né? Para que a gente conviva. Não ser o dono da verdade, entender que não é porque eu vivi aquilo que é o certo, ou também é porque aquilo que foi vivido, né? Exato. Rosina, eu vou fazer uma pergunta mais profunda para você, tá? Qual que é a diferença entre
o sucesso externo e a sensação de plenitude interna, né? Porque talvez seja isso uma explicação de tanto descontentamento com a vida, né? De muitas pessoas. Eu creio que o sucesso externo, ele vem muito do ego. Então, se muito rapidamente também, se frustra mais. O sucesso pleno é a verdade, é o propósito, é o alinhamento, é aquilo para o qual nós estamos dispostos a passar pelo que seja que temos que passar para chegar nessa realização. Porque já a jornada está valendo a pena. Sim. Né? O sucesso de fora é pesado, muitas vezes, cansa, nos leva a essa exaustão. Mas, por exemplo, quando eu quis ir para a Europa treinar com os melhores do mundo, hoje, olhando para trás, falo como isso era realmente uma busca profunda, né? Porque eu não tinha os recursos, eu fui lá, tinha passagem e alguns dias de estadia, né? E passei por muitas coisas, inclusive por coisas que hoje seriam consideradas muito discriminativas, né? Cheguei lá, treinando no Sou Pessoa, e o instrutor falou para mim não, falou para o cara que estava do lado. Olha isso, típico sul-americano. Essa foi a minha recepção. Que recepção calorosa. E aí eu estava assim, dando o meu melhor lá, Sim. sabe? Era a oportunidade da minha vida, com 16 anos. Sim. Eu falei, bom... Aí eu tive a lucidez, e aí eu acho que isso é a meditação e tudo mais, e falar, tá, mas de fato eu sou sul-americana. Então, errado não está. Só vamos ressignificar isso. Deixa eu mostrar, né? E, assim, 2 meses depois, eu era a mão direita dessa pessoa. Sim. Então, é muito sobre isso. Eu estava tão no seu propósito, querendo isso, sua... que eu ia superando, sabe? Eu ia superando. Eu estava longe de casa, sempre fui muito apegada. Chorava todos os dias, ligava com moedinha, chorava. Né? Mas... é isso, o propósito te leva por uma jornada de realização que é plena. Que é um desejo íntimo, Sim, seu interno, autêntico seu. Exato. Não estava relacionado ao que pensam sobre mim, né? Mas o que eu sei sobre mim, aprovar o seu valor para o seu pai, sei lá, para a população sul-americana. Eu queria viver isso. Então, para mim, valia a pena. O sofrimento que for, né? Os desafios, o crescimento... valeu a pena. Mas é tão difícil, né? Principalmente, eu acho, quando a gente é muito jovem, realmente se conectar Você é jovem com os nossos... ainda, amiga. Mas adolescentes, assim, no começo da carreira, sim, assim. Ou no começo da vida que a gente tem que escolher, até a carreira, né? Assim, se alinhar, entender qual que é o nosso propósito pleno, assim, né? Íntimo, o que a gente gosta de fato... É uma coisa extremamente complexa ainda, né? A gente não tem maturidade para isso. Exato. Mas acho que como que você faz para ajudar as pessoas a encontrarem esse propósito? Você queria falar? Não, eu acho que isso que a Flávia falou entra muito até no que o Jung fala, né? Que até os 35 anos, mais ou menos, a gente se adapta ao mundo. A gente se adapta à família que a gente cresceu, a gente se adapta à sociedade que a gente nasceu. Só que depois tem aquela necessidade, né? Que muitas pessoas, infelizmente, não escutam. Que é aquele grito do nosso self, aquele grito interno que nos chama para voltar para dentro, para nossa essência. Acho que esse talvez seja um sucesso que faz a gente olhar para os nossos valores, que... acho que é o que eu pergunto muito para os meus pacientes, quando eles têm essas crises sobre trabalho, sobre relacionamento. Eu falo assim, mas quais são os seus valores? O que você carrega? E é uma pergunta que trava todo mundo. Sim, porque quando não estamos alinhados aos nossos valores, e isso acontece muito no mundo corporativo... E quando é muito precoce isso também, tem que ser uma escolha precoce, assim, sem você ter vivência suficiente para saber a melhor escolha, né? Eu falo muito para meus filhos, assim... propósito está ligado a 3 coisas. O que você gosta de fazer, aquilo que você faria de graça. O que você é bom... Cadê o Lucas? O que você gosta, o que você é muito bom fazendo e o que contribui para os outros. Quando tem esses 3 componentes, você está muito próximo do propósito. E às vezes não é uma carreira, é o que você carrega, que vai se mostrar em este trabalho, em este outro, em este outro. Né? Por exemplo, para mim, eu sinto muito como meu propósito, pelas coisas que eu vivi, eu tenho facilidade em ajudar a destravar determinadas questões.
Em vários momentos, em várias situações, Sim. não necessariamente na Dentro do profissão em si, CEPA, né? que é uma empresa de safety, não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, mas na essência que eu escolhi fazer disso, né? Trabalhar com isso. Mas em tudo que eu faço, essa é a característica que eu carrego. Então, me realizo dentro do CEPA também, destravando, identificando, entendendo o que tem por trás das decisões, dos objetivos e tudo mais. Né? Eu entendi, eu achei muito interessante. Na verdade, assim, você está falando que essa questão do propósito, não necessariamente você precisa estar ligada a uma... Ganho financeiro? Não. A uma carreira a uma específica. carreira. Sim. Mas, na verdade, é você trazendo isso dentro de você o tempo todo em tudo que você faz. Exato. Sim. É como se tivesse uma filosofia na tua vida, propósito real de... Isso você só vai ver dentro de você. Sim. O que você gosta, o que você faz muito bem e como isso ajuda os outros. É uma boa fórmula. Sim, sim. Pô, gente, anota essa fórmula aí, ó. Pra você, é fórmula do sucesso, real. E vamos falar um pouquinho de algo que você também realiza na formação também, né? E que é a meditação. Sim, sim, vamos. É muito engraçado porque eu medito desde os 13 anos e todo mundo, naquela época, achava isso super místico, sabe? E para mim nunca foi. Eu nunca meditei pela paz interior. Não, eu estava muito focada nos meus objetivos. E essa foi a minha via de entrada na meditação. Existem vários tipos de meditação, né? Eu gosto de dividir em dois. As meditações ativas, que são aquelas de visualizar, meditações guiadas e tudo mais. Mindfulness também. Mindfulness entra dentro dessa categoria. E a meditação propriamente dita, que é silêncio. Mas não é deixar a mente em branco, é transcender mesmo. Quando você transcende essa mente analítica que fala certo, errado, bom, ruim, dá, não dá, e você chega nesse silêncio. Aí você não está mais pensando. A grande questão é quando você percebe e fala, eu estava... Já não está mais. Sim. Mas é nesses gaps de silêncio que acontece muita mágica. Muito autoconhecimento, muitos insights, percepções que são de consciência mesmo. E o quanto a neurociência hoje mostra, né, que a meditação, ela faz novas ligações sinápticas no cérebro. E o quanto isso traz, né, uma questão até para a própria ansiedade. Muito. O trabalho para a mente de silenciar nesse mundo às vezes caótico. Sim. E você conseguir encontrar, eu falo para meus pacientes, né? Acho que todo mundo precisa encontrar o seu jardim secreto dentro de si. Exato, exato. E a meditação, simplificando, de repente, para quem está nos ouvindo e que não pense que é algo muito complexo. Não é. Todo mundo pode começar a meditar de uma forma super simples. Meditar é se silenciar para o de fora e ouvir o de dentro. Então, às vezes, fechar os olhos, respirar, estar com você é o começo. E às vezes você vai perceber uma enorme atividade mental enquanto você está tentando silenciar. E está tudo bem. Não tem meditação errada. Estamos acostumados a um cérebro que está respondendo o tempo inteiro. Então, não vai ser na primeira vez que você senta para meditar que você vai sentir, nossa, que paz interior. Não é. É desafiador Às demais. vezes você tem até ansiedade quando isso que vai terminar. Né? Mas a questão é ter paciência, escolher uma meditação guiada, seguir. Né? Eu sempre falo, quando eu tenho algumas meditações guiadas, dou aulas às vezes... Tenha paciência com você, sabe? Se distraiu, volta. Precisou mudar de posição, muda. Não gere mais uma briga, né? Apenas esteja lá. Aceite apenas, né? O teu processo. E aos poucos vai ficando muito agradável e aos poucos vai tendo... vai despertando esse mundo interior que é rico, muito mais rico e prazeroso do que ficar reagindo de fora. E a gente percebe as pessoas hoje assim, até vão lavar uma louça, elas precisam estar escutando alguma coisa, nem se for um vídeo, principalmente, né, a gente estava falando sobre o brain raw, né, que é o empodrecimento do cérebro, os sweeps, rows, né, como que é? Os SWAP, é isso, eu tinha esquecido. O tempo todo, as gotas dopaminérgicas, né? Que estão viciando. O quanto tá difícil realmente para as pessoas... quando eu falo para meus pacientes, por exemplo, sobre meditação, que eu gosto muito, sobre mindfulness,
quanto as pessoas estão elas ficam receosas ou elas têm medo de entrar nesse processo. Eu acho que de se silenciar, de se ouvir. O que significa que tem muita coisa escondida. Somos os nossos próprios monstros, conta a nossa sombra. Sim. Tem aquela frase do Jung que eu gosto muito também, que é: nenhuma árvore que queira tocar os altos dos céus vão conseguir... Ou melhor, para tocar os céus tem que ir no inferno, né? Exato. Eu adoro isso também. E eu gosto muito de outra do Jung, que é: até você se tornar consciente, o inconsciente vai te dominar, dominar seu destino, dominar sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu tenho dedo podre pra tudo, nunca nada dá certo comigo. Por que eu faço essas escolhas, né? O que me conduz para fazer essas escolhas? Exato. Nossa, é muito bom. E a gente precisa agradecer. É verdade, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador do Espaço Vale Sul. Não, do Espaço Saúde no Vale Sul Shopping. Que esses dias a gente esteve lá, né, Flávia? Sim, lá tá tendo uma exposição maravilhosa. Do Roberto Bolanhos, que é o ator e também criador do Chaves do Chapolin. Muito a gente se divertiu, né, Flávia? Nossa. A Flávia chorou litros, ela fingiu até que é a Chiquinha, a Karen também. Foi muito legal, gente. Então, assim, a gente foi convidado pelo shopping pra estar lá, né, Flávia? Na pré-estreia, foi muito legal. A gente é muito chique. E, Rosina, muito obrigada pela presença. Foi, assim, extremamente gratificante. Encheu a gente aqui de conhecimento e de inspiração também. Em relação... Muito. Não inspirou? Eu achei que foi era o que eu precisava ouvir hoje, eu acho. Em relação vocês são muito a esse queridos. contato, né, que a gente precisa com a gente mesmo, né? Sim, como a gente está desconectado. Eu cheguei atrasado, eu cheguei correndo e eu queria perguntar para você, a Essenza, quais são os serviços que ela oferece? Nós temos várias mentorias e cursos, né? Então, são mentorias que buscam esse olhar 360 na nossa vida, nos levam para esse autoconhecimento, para que a gente possa ter objetivos, mas esses objetivos que nos constroem, que são plenos, né? E são jornadas, né? São jornadas que são acompanhadas, que têm metodologia, que têm um caminho certo para a gente construir tudo isso. Tem os cursos de meditação também, tem workshops, palestras, né? Esta entrega, né, em diferentes formatos, porque às vezes atendemos atletas, às vezes o mundo executivo, às vezes pessoas que estão realmente buscando esse autoconhecimento. E as pessoas, para encontrar a Essenza, elas encontram como? A maneira mais fácil é no meu Instagram, Rosina Camarota, e também no LinkedIn também, Rosina Camarota. Eu tenho, assim, não sei se dá para responder rápido essa pergunta antes de acabar. Eu tô com uma curiosidade muito grande. Como que você veio pro Brasil? Como você chegou aqui? Assim, eu tô, acho que o episódio inteiro querendo entender como foi sua chegada aqui. Então, eu estava treinando com os cavalos na Europa, meio que fechando minha jornada lá. E meu pai já estava morando aqui em São José dos Campos, porque a empresa que ele tem, né, global, atende uma multinacional aqui em São José. E então ele estava aqui. E aí ele falou, eu queria que você viesse conhecer a empresa e tal. E aí eu vim, conheci a empresa e conheci o marido. E joséense? Sim! Então, e a ideia era que eu levasse a empresa do meu pai para Itália, que era onde estava morando. Aí abriram a empresa lá, tudo. E quem que foi lá? Ninguém. E faz quanto tempo que você é joséense de coração? 23 anos. Uau, 23 anos. Por isso esse português perfeito, né? Obrigado, viu, pela sua presença. Não, eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Agradeço. E Flávia, como as pessoas te encontram? @doutora Flávia Sano. E @Psi Paulo Siqueira. Gente, não esquece de comentar, como eu pedi pra vocês aí no meio do episódio. Não esquece de se inscrever e também o que é muito importante, não é só você se inscrever. Você precisa apertar o sininho aí, porque se você não apertar o sininho, o YouTube não vai mostrar pra você que a gente tá lançando vídeo toda semana, toda quinta-feira às 18 horas. Ao vivo, a gente começa ao vivo, né, Flávia? Sim, ao vivo. Sim. A estreia. E também não esquece de comentar e também enviar esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que alguém hoje tá precisando escutar essa história que a gente contou aqui, essa entrevista maravilhosa com a Rosina, tá bom? E então, até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau.